Então, gente, semana que vem vou começar as provas de vocês, né? E aí, eu vou fazer uma revisão essa semana, hoje fazendo revisão do expressionismo, cubismo e fauvismo, que foram os 3 primeiros movimentos que a gente viu. E aí, na próxima aula, na quarta-feira, então, fazendo revisão do futurismo, dadaísmo e surrealismo. E aí também, tirando, no final da aula, né, deixando para tirar dúvidas de vocês e deixando para vocês também fazerem qualquer colocação que vocês tenham sobre a matéria e sobre os trabalhos também que eu estou passando, tá bom? A gente pode aproveitar o final dessa aula para isso, beleza? Então, o pessoal tá entrando bem? Eu vou dar mais uns 2 minutinhos antes de começar mesmo a revisão, tá joia? Aí no final da explicação, eu desmuto vocês para vocês poderem falar comigo. Vou dar mais um tempinho aqui. Bom, gente, já tem bastante gente na sala, acho que já deu tempo de todo mundo ir entrando. Eu vou começando, e aí se alguém perder alguma coisa, depois vocês me falam no final, tá? E esse vídeo também ele vai para o YouTube, se vocês precisarem consultar qualquer coisa, é só voltar pro vídeo, tá bom? No YouTube. Se vocês não conseguirem esclarecer as dúvidas hoje, claro. Vocês não estão... Tá, eu desliguei o microfone de vocês. Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, ok. Então tá bom, o de vocês está mudo. Vocês só vão falar comigo no final da aula, tá? Ótimo. Agora eu vou fechar a janelinha do chat para eu conseguir falar com vocês, né? Para eu conseguir dar a explicação. Aí depois eu vejo. Se vocês mandarem alguma coisa por escrito agora, eu não vou ler, tá bom? Então vamos lá, gente. Opa, aqui. Ui, não era essa a janela. Espera aí, gente. Pronto. Aqui. Pessoal, antes de começar falando especificamente sobre os grupos de vanguarda que a gente estudou, sobre esses 3 que eu vou fazer revisão hoje, eu queria retomar um pouco com vocês o contexto histórico, porque a arte nunca está separada do contexto histórico em que ela é feita, certo? Então, todos os movimentos artísticos que a gente for ver, a gente vai ver uma ligação muito forte com o que estava acontecendo na história. E esses grupos de vanguarda que a gente está vendo, eles são grupos que surgiram no começo do século XX. Então, a gente precisa, primeira coisa, entender o que estava acontecendo ali na história, para depois falar sobre os grupos propriamente ditos, ok? Então, o que estava acontecendo? Lá no final do século XIX, teve o surgimento da fotografia. A fotografia surgiu por acaso? Não, surgiu por quê? Porque no mundo já estava aumentando os estudos tecnológicos, já estava aumentando esse tipo de coisa que ia surgindo. Então, lá no final do século XIX, metade para o final do século XIX, surgiu a fotografia. Isso permitiu que os artistas, que os pintores, eles pudessem, então, retratar coisas diferentes do que a fotografia, do que a realidade, né? Porque até então os artistas, eles tinham que se preocupar, então, com retratar as coisas com fidelidade. Porque se eles não retratassem as coisas com fidelidade, não ia ter outra coisa, não ia ter outro mecanismo que ia ajudar nisso. Então, se eles iam fazer o retrato do rei, naquela época já não estava tendo mais rei, né? Mas, por exemplo, antes, se eles fossem fazer o retrato do rei, tinha que ser com a pintura perfeita, porque com a pintura realista, porque não tinha outro método. Aí, final do século XIX, um pouquinho mais para frente, né?
metade para o final do século XIX, surgiu a fotografia. E além da fotografia, a gente está num contexto histórico de mudanças tecnológicas que vão transformar a sociedade. Algumas pessoas que já viviam à margem vão ficando mais pobres, enfim. Muita coisa, muitas transformações vão acontecendo, tá, gente? Mas o que vai afetar a pintura nesse momento é porque a pintura agora não precisa mais fazer uma coisa realista, certo? Então, o que esses pintores vão fazer? Esses primeiros pintores que a gente vai ver hoje. Ah, gente, lembrando que a gente está falando de começo do século XX, a maioria desses grupos estava acontecendo ao mesmo tempo. O surrealismo, que é o último que a gente viu um pouco mais para frente, porque ele vai se inspirar, vai partir do dadaísmo, mas todos eles vão acontecer ao mesmo tempo. Por quê? Porque também no começo do século XX a gente tem o avanço da velocidade das viagens e das informações. Claro que, obviamente, não tão rápido que nem é hoje, que hoje a gente fala até de uma globalização, que as informações elas viajam de uma maneira absurdamente rápida, as pessoas conseguem se locomover de uma maneira rápida, enfim. Isso estava começando a aparecer naquele momento. Então, a informação estava circulando, estava começando a circular de um jeito mais rápido, e as pessoas também. Então, por isso que a gente vê vários grupos de vanguarda em vários países diferentes ao mesmo tempo. A gente vê o expressionismo na Alemanha, dadaísmo, cubismo e fauvismo na França, futurismo na Itália, dadaísmo também vai acontecer nos Estados Unidos. Então, muita coisa acontecendo. E uns outros grupos de vanguarda na Rússia também, que vão ter ligação com a Revolução Russa, mas nesses eu não vou entrar com vocês, senão vai confundir muito a cabeça de vocês, porque tem muita coisa, tá? São muitos grupos mesmo, que surgiram nesse momento. Por quê? A informação viajava, as pessoas viajavam, ok? Então, a gente vai começar com o expressionismo, tá? Como a fotografia, então, eu já falei para vocês, cuidava da representação realista, o expressionismo e o fauvismo vão cuidar de uma transmissão de emoções interiores de um outro jeito, através das deformações. Então, por exemplo, o expressionismo, a gente vai ver um desenho, uma pintura muito diferente, muito fora, assim, de uma representação realista. A gente não fala de abstrato, a gente só vai falar de abstrato quando a gente não conseguir identificar o que está rolando, e aqui a gente consegue. A gente consegue ver essas 5 mulheres, a gente consegue ver uma cabeça flutuante, mas o mais importante, a gente está vendo que tudo isso aí está deformado. A gente está vendo que o artista aqui não está tendo uma preocupação, por exemplo, com deixar o que está mais no fundo escuro e o que está mais claro, o que está mais na frente mais claro. Por quê? Porque essa não era a preocupação dele. A preocupação dele aqui era mostrar os sentimentos. E no expressionismo a gente vai ver sentimentos bastante negativos. Então, a gente vai ver deformações nas cores e deformações nos objetos. As deformações nas cores, no expressionismo, então, vão trazer cores mais carregadas, cores que acabam causando uma repugnância. Então, a gente vê aqui os verdes, nessa outra pintura aqui que eu mostrei para vocês também, sempre esses tons mais esverdeados, sempre esses tons que causam, então, um asco, que acabam passando, assim, na expressão dessas mulheres aqui, por exemplo, a gente vê que está passando assim um nojinho também. Não vamos falar, não escrevam um nojinho na prova, pelo amor de Deus, mas assim, vocês entenderam, elas estão passando uma arrogância, elas estão expressando uma arrogância, né, na forma como elas estão se portando e na maneira como o artista retratou. Porque se ele tivesse retratado elas num cenário comum, de repente, vendo a vitrine de uma loja, de repente elas não iam passar esse ar todo de repugnância, de arrogância que a gente está vendo. Mas por causa do jeito que ele retratou, fugindo um pouco do realismo, deixando as figuras bem alongadas, tudo muito verde, a gente não vê direito o cenário. Aliás, a gente não vê o cenário. A gente está vendo que essas mulheres têm umas expressões alongadas, essas linhas pontudas. As linhas pontudas acabam sendo um pouco mais agressivas. E isso, assim, os artistas não tiravam da cabeça deles. Vou fazer a linha pontuda para mais agressiva porque eu disse que sim. Não, a gente sabe hoje, por exemplo, tem vários estudos de psicologia de cor, psicologia da forma, estudos assim que são usados na publicidade, inclusive, que falam que tipos de linhas que passam tais emoções, que tipo de cores passam tais emoções. Então, os artistas já estavam fazendo uso disso.
Então, essas linhas pontudas, esses ângulos, né, esses ângulos mais pontudos, eles acabam passando, assim, uma ideia mais agressiva. E então a gente acaba vendo essas cenas, peraí, a gente acaba vendo em cenas que a temática é mais carregada, é uma temática mais negativa, mais pessimista, e tudo isso é aumentado pelas cores e pelas formas, pelo jeito que essas formas são representadas, certo, gente? Então aqui a gente tem as banhistas, que banhistas é um termo usado, um eufemismo e utilizado para falar que as mulheres estão num bordel, por exemplo. Então está mostrando esse aspecto, mas é um pouco mais pessimista, porque está mostrando o dia a dia delas, está mostrando um pouco do sofrimento delas. Tem uma cabeça flutuante aqui que é como se fosse um voyeur aí observando tudo que está acontecendo. Então a gente vê só emoções negativas aqui, certo? Tanto nessa que está mostrando um pouco esse sofrimento, quanto nessa que está mostrando arrogância. Então, o expressionismo vai mostrar, vai se preocupar em mostrar sentimentos, em ter deformações que mostrem esses sentimentos negativos. Alemanha, ok? Enquanto isso, na França, a gente vai ter o fauvismo, que vai ser um paralelo desse expressionismo, só que aí voltado para o positivo, para o lado positivo. Gente, eu tô vendo que tem pessoas levantando a mão e tá piscando a janelinha do chat. Quando eu acabar a explicação, anotem as dúvidas de vocês. Quando eu acabar a explicação, vocês podem perguntar, tá bom? Então, isso na Alemanha, no expressionismo pessimista. Aí, se a gente vai para a França, a gente tem a mesma ideia de deformação, a mesma ideia de cores diferentes, cores longe da realidade, formas longe da realidade, mas aí trazendo coisas positivas. Esse movimento é um movimento chamado fauvismo. Fauvismo, a gente pronuncia fauvismo mesmo, porque vem da palavra fauves em francês, que significa feras. E aí tem a ideia de feras, tanto porque as cores utilizadas são cores bastante fortes. Nessa aqui que eu trouxe para vocês, nem tanto, mas tem algumas na postura de vocês que são bastante vermelhas, bastante laranjas. Não lembro exatamente que página que é, mas vocês devem estar com a postura na mão agora. Tem uma que é deve ser do próprio Matisse, que é bem vermelhona assim. E eles usam cores bastante fortes, cores bastante intensas. E a temática deles também é uma temática aí também é uma temática que dialoga com essa ideia dos selvagens, dos instintos humanos. Por quê? Esse quadro aqui chama Alegria de Viver e a gente está vendo bem que tipo de alegria de viver ele está falando, tá, gente? A gente vê algumas coisas aqui, uma ciranda aqui, o pessoal tudo se divertindo, todo mundo nu. A gente vê aqui essa cena bem explícita aqui no canto do quadro. Mas o interessante aqui é que, além desse lado de feras, que a gente está vendo, desse lado selvagem, do lado de prazeres humanos mais animalescos mesmo, a gente está vendo aqui essas três pessoas em primeiro plano, né? A pessoa tocando e essas duas pessoas aqui, elas estão rosas do mesmo exato mesmo tom que a copa das árvores em rosa. Essa outra pessoa aqui no canto, mais alaranjada, tá do exato mesmo tom que as copas de árvore alaranjadas. Isso mostra uma relação muito forte de aproximação entre ser humano e natureza, certo? Então, mostrando essa ideia das feras, então, as cores fortes utilizadas e a relação entre ser humano e natureza, como se o ser humano, a parte animalesca do ser humano mesmo, ok? E além disso, gente, vocês estão vendo, eu não falei para vocês aqui da parte angulosa do expressionismo, que quanto mais pontudo, mais vai causar um sentimento negativo. Aqui a gente vê que o fauvismo o artista só está utilizando formas arredondadas, porque o arredondado ele é mais agradável ao olhar. Então, como o artista está querendo trazer só emoções positivas, ele acaba utilizando, deformando as cores e transformando todos os objetos em objetos arredondados, então trazendo essa positividade aí, certo? Então, tanto o expressionismo como o fauvismo vão se preocupar com a deformação de cores e deformação de objetos. Só que o expressionismo vai puxar para um lado mais negativo, então os esverdeados, os angulosos, as emoções pessimistas, e o fauvismo, então, vai puxar para o lado positivo, para as cores mais alegres, mais vibrantes, mais fortes, sempre tons quentes, vermelhões, laranjões,
E a temática mais positiva e as formas, o jeito que essas formas são representadas é mais ondulosas, mas de um jeito mais positivo também. Tá bom, gente? Isso encerra o expressionismo e o fauvismo. Aí na aula de hoje eu vou explicar o cubismo, vou retomar, né? Tudo isso vocês já viram. Vou retomar um pouco o cubismo. E na próxima aula, na quarta-feira, então, eu pego os outros 3 movimentos que faltarem. Gente, então essa aula de hoje é sobre o capítulo 1 da nossa apostila. Gente, o cubismo, vocês fizeram aquele trabalho do retrato cubista, né? Dá pra gente criar paralelos com quase tudo que a gente fez na parte prática com essa parte da explicação. Porque lá no expressionismo, a gente fez 2 trabalhos que se relacionassem com o expressionismo. Um deles era do grito, então, que a gente viu ali, por exemplo, a ponte estava toda numa diagonal ali no meio da tela. Que a gente via, que eu falei para vocês, das linhas mais angulosas, né? Isso ia ajudando a causar a dramaticidade na cena e a pessoa gritando, ou seja, emoções negativas. O cartaz do filme de terror. O filme de terror tem a ver com o que a gente viu sobre o cinema expressionista, que eu mostrei para vocês trechos de filmes expressionistas, certo? Então, eu mostrei para vocês trechos de filmes expressionistas, que eram filmes de terror, mostrei para vocês o Nosferatu, falei para vocês que tudo que eles faziam aí de deformações nas pinturas, eles também utilizavam no cinema. Então, os cenários eram compostos de tamanhos diferentes mesmo das coisas. Às vezes a pessoa estava num cenário muito pequeno para ela parecer muito grande lá e desconfortável. Então, essas deformações também aconteciam no cinema, por isso que a gente fez o cartaz do filme de terror. A gente não fez nenhuma atividade voltada ao fauvismo propriamente dito, mas a ideia é o expressionismo, só que ao contrário, tá? E aqui no cubismo a gente fez o... Gente, eu vou pedir para quem tá rabiscando a tela, por favor, parar. Eu não tinha desabilitado porque eu achei que ninguém fosse fazer isso, né? Porque vocês estão no nono ano. Mas vou pedir para vocês pararem, por favor, de rabiscar a tela. Muito obrigada. Então, aqui o cubismo, gente, vocês fizeram, a atividade que vocês fizeram, que se relacionasse ao cubismo, é a do retrato, tá? Então, aquele retrato que a gente fez, que cada um de vocês desenhou um retrato, a gente recortou e depois montou novos retratos. Então, aquilo que a gente viu do cubismo, que sempre que a gente olha para um objeto, a gente nunca está conseguindo olhar para ele inteiro. Por quê? Porque a gente está olhando só para um ângulo dele. Se a gente, eu não sei se vocês conseguem me ver, porque eu não sei se vocês só veem a tela, se vocês me veem quadradinho, fininho também, mas vou mostrar mesmo assim. Se vocês veem esse estojo que eu estou mostrando, vocês estão vendo o ângulo dele, vocês estão vendo o estojo inteiro? Não. Se eu viro, vocês estão vendo o estojo inteiro? Ainda não, mas estão vendo outro ângulo. Se eu viro aqui, estão vendo, enfim. Né? E eu peguei o estojo que é uma coisa simples. Se a gente pega o retrato de uma pessoa, por exemplo, que um retrato é muito mais complexo, dá naquilo que a gente fez na nossa atividade, então. Aquilo que a gente fez na nossa atividade que eu pedi para vocês. Ô, gente, mas sério, quem tá buscando a tela? Tem mesmo que parar para dar bronca? Sério mesmo? Enfim. E eu sei que você, ó, tô vendo aí um monte de mensagem no chat, mas eu não tô vendo o chat agora, porque eu tô terminando de explicar, tá? Depois vocês tiram dúvida comigo, mas não é para usar esse espaço para brincadeira, tá bom? Então, gente, até porque, gente, essa aula fica disponível no YouTube depois. E se vocês forem consultar alguma coisa no YouTube que vocês perderam, ou que os colegas mesmo que não conseguiram logar hoje perderem, eles querem ver a explicação, não querem ver a professora dando bronca, né? Então, continuando. Continuando. O cubismo, então, era aquela ideia de desenhar o mesmo objeto visto de vários pontos de vista. O estojo que eu peguei para falar é uma coisa muito simples, é uma coisa meio retangular aí, muito simples. Mas o retrato, que é o que a gente fez, eu pedi para vocês desenharem retrato de frente, retrato de lado, retrato de meio perfil, retrato de uma variedade enorme de pessoas. Porque isso ia acabar criando, no final, uma pintura não, nosso trabalho, com um caráter mais geométrico, por causa do jeito que a gente recortou, ia formar novos retratos, uma nova figura. Que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, certo? Então, eles, diferente da gente, que cada um pintou da cor que quis, eles utilizavam cores muito parecidas, esses tons ocres, né, essas cores amarronzadas aí, eles utilizavam tudo isso.
Por quê? Para a figura ficar mais embaralhada mesmo. Nos nossos desenhos, na nossa montagem que a gente fez, com os vários retratos, dava para ver claramente qual era o retrato do fulano e qual era o retrato do ciclano. Aqui, a ideia era que realmente ficassem embaralhadas as figuras, por isso eles utilizavam, era o mesmo artista que fazia, né? E por isso que eles utilizavam cores muito parecidas, para realmente essa figura ficar embaralhada. Então, aqui, eles não estão mais preocupados com os artistas do cubismo, eles não estão preocupados com o sentimento. Eles estão preocupados realmente com o que está se formando na vista da pessoa. Eles estão preocupados com esse jogo, com esse embaralhamento aí que está se formando. Então, com um jogo visual mesmo, com uma dinâmica visual diferente. Eles não estão preocupados com a emoção por trás. Até porque eles vão representar instrumentos musicais, natureza morta mesmo, jarras, garrafas e pessoas. Eles não estão preocupados, então, com essa emoção que estaria passando por trás, tá bom? Eles estão preocupados realmente com o jogo visual, ok? Então, um desenho sintético, geometrizado, poucas cores, diversos pontos de vista ao mesmo tempo. Cubismo analítico. Além do cubismo analítico, tinha o cubismo sintético, que era o uso da colagem, que a colagem surgiu, então, nesse momento, tá? A colagem era uma linguagem artística que não existia até então, porque até então só existia realmente a pintura, e aí com a invenção da fotografia, os artistas ficaram mais livres para poder explorar outras coisas. E outras técnicas, é que a gente está vendo o uso da colagem, então, para criar formas, tá? Aqui o fundo, por exemplo, é um papel de parede, e aqui a gente está vendo um violão. Essa parte branca é o buraco, né, do violão, essa parte azul é como se fosse o braço do violão, enfim, vocês enxergam o violão agora, né? E ele vai utilizar na colagem alguns elementos do cotidiano dele mesmo, do próprio artista. Então, o violão, e tem a partitura, dialogando, então, música e artes visuais. Aqui a gente tem um desenho de uma garrafa feito em moldes do cubismo, então uma garrafa toda fragmentada. Certo, gente? E o nome da pintura aqui não é garrafa, né? Era guitarra, partitura e garrafa. Então, a guitarra, a partitura e a garrafa. Tudo isso constitui a guitarra, tá bom? Gente, esse slide aqui, ele tá disponível para vocês na plataforma. Eu já enviei. Eu já enviei também, junto com o planejamento semanal, tem os links dos slides também, se vocês não conseguirem acessar na plataforma. E quem, mesmo assim, não conseguir acessar os slides na plataforma, me procura depois. Essa foi a revisão do capítulo 1, tá? Expressionismo, fauvismo e cubismo. Ai, professora, expressionismo tem um outro grupo, não tem? Tem um outro grupo. Mas eu sei que é muita coisa mesmo, então eu não vou ficar entrando nas particularidades deles, tá? Desse outro grupo, tá bom? Por enquanto é isso. A revisão de hoje, então, desse primeiro capítulo está encerrada. Na quarta-feira a gente faz os outros do outro capítulo que faltou. Eu vou desmutar vocês agora para vocês poderem perguntar qualquer coisa sobre esse primeiro capítulo ou sobre as atividades que eu pedi para vocês. Tá bom? Eu vou desmutar vocês agora. Pronto. E aí, gente, alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma, professora. Eu entendi tudo perfeitamente. Professora, eu tenho uma dúvida. Francisco? Isso. Fale. Então, você Peraí, disse que... Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse polo aqui? É o Matheus Luz. Nada a ver, velho. É o Henrique, velho. Ô, gente, só vamos parar de graça, tá? Vocês estão usando... Enquanto estamos explicando... Ei, sou eu. É o Matheus Luz, o Polo, Sora. O Polo é o Matheus Luz. Então, O player Polo, polar é o vocês ficaram Henrique. usando o chat aí pra fazer graça, gente. Na boa. O pessoal tava lá usando o chat aí. Então, da tá próxima vez eu vou fazendo ter um que monte de desativar, negócio. né? Enfim, Francisco, Tudo errado pode essas falar. perguntas. Beleza. Então, Sora, você disse que o fauvismo era, vamos dizer assim, o contrário do expressionismo, que utilizava cores puras e era a relação entre o ser humano e a natureza. Isso. Ah, tá. E, Sora, tem uma outra O dúvida. expressionismo é mais negativo, é deformações do lado negativo. O fauvismo é deformações... Ô, Sora. Tá bom? Tá. O Sora, o Baiano tava rabiscando a tela. Analítico. Quem falou? Eu. O Baiano tava rabiscando a tela. Quem é Tio, eu? você tá de sacanagem com minha cara? Ô, gente, só fala Ô, Bahia, rápido, para de por rabiscar a favor. tela, por favor. Velho, para de falar que sou eu as Mano, na coisas, moral, velho. para. A professora tá tentando explicar e vocês estão atrapalhando aí. Ô, parei, sério mesmo.
Sora, posso tirar a dúvida? Essa ela vai no YouTube. Pode. Quem tá falando? Francisco? Isso, é o Pode Francisco. falar, Francisco. Então, tem uma dúvida do cubismo analítico. É que Fale. assim, eles misturavam diversos elementos da figura entre si para dificultar sua identificação. Sim, era para dar uma embaralhada nele na figura e para formar um jogo visual. E no cubismo sintético era a técnica de colagem e o contraste de cores. Isso mesmo. Eles utilizavam a mesma ideia de dar uma embaralhada assim na figura, É o mas bichão, montando bebê. e usando colagem, tá bom? Ah, tá. Acho que era só isso mesmo de dúvida, Sora. Maravilha. Gente, alguém tem alguma dúvida nas atividades? Não. Não. Jimmy? Eu tenho uma dúvida. Diga. Fale, Jimmy. Aham. Eu queria te perguntar uma coisa. Assim, você tinha dito que a questão das árvores, quando você estava falando sobre o fauvismo, Sim. que as árvores combinam com as cores das pessoas para gerar essa relação com a natureza. Sim. Só que nas outras... Isso também aparece em alguma outra vanguarda? Nas obras de alguma outra vanguarda? Então, Ou é só no fauvismo? deformação de cor vai acontecer em todas, Jimmy, praticamente. Você viu que no expressionismo as pessoas eram verdes ou amarelas, enfim. Mas essa ideia de criar uma relação forte entre pessoas e natureza é no fauvismo, tá? Ô, Sora. Tá bom, então. Obrigada. Imagina. Ô, Sora. Oi. Então, sabe a Vai atividade de disponibilizar os slides? Peraí. Jimmy, já estão na plataforma os slides em recursos digitais, tá bom? Tá, obrigada, Posso falar, Sora. Ô, Sora. Sora, Quem pode tá falando? falar agora? Francisco? Pode. Isso. Sora, quando voltar às aulas, mano, eu acho que esse tipo você deve Mano. fazer... Mano. Cala a boca. Isso mesmo, Francisco. Ô, mano, na moral, velho. Gente. Pô, na moral, Francisco. Falta de respeito. Francisco, Pra quê? quando voltarem Certeza. as aulas... Sora, a atividade cedo da colagem digital foi mó da hora, Sora. Acho que você deve dar de novo. Tudo legal, Depois né? você voltar às aulas. Também acho. Então, eu achei que saíram também. resultados muito bons. Alguns alunos me mandaram. Legal e bonito, Sora. Saíram resultados muito bons. Vocês são talentosos também nessa parte digital. Eu vou explorar mais isso com certeza. Mas Tudo eu quero legal. saber assim, alguém tá tendo dúvida, dificuldade em me enviar os trabalhos ou dificuldade em entender o que é os trabalhos? Vocês viram que É só aqueles dois trabalhos, né, Sora? Acho que não, que Sora. vocês estão fazendo a distância colagem e o só da desenho. colagem do desenho, isso mesmo. É pro dia 16, né, Sora? Eu não lembro até quando que eu Ô, coloquei Sora. Até o dia 16. ainda, mas vocês têm até esse dia. É pro dia 16? É dia 16. Tá. Eu acho que quem não 16. mandou ainda pela plataforma, pode me mandar ou pela plataforma ou pelo e-mail até o dia 16. E aí, lembra que vai valer nota, então quem já mandou, se quiser dar uma incrementada aí no desenho, quem quiser dar uma reformada aí, tem até esse dia para fazer, tá bom? Meu desenho tá top. Gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nossa revisão Professora, acabou por hoje. Diga, Arthur. eu tenho. Fale. Eu só quero ver se a minha teoria sobre vanguarda tá certo. Diga. Quando a vanguarda chegou, ela era foi um chute no balde, né? Oi? Foi um chute. Assim, Você- De um balde. Não, eu entendi a dúvida do Arthur. A dúvida não, né? A colocação do Arthur. Você está querendo dizer que ela realmente modificou os paradigmas da arte. sim. Sim, isso aconteceu mesmo. Do Arthur. Inclusive, muita gente... É o bichão, bebê. Gente, Mano, na moral, eu quero ouvir a professora. inclusive muita Fica gente não gostava, né, daquilo que estava sendo produzido, porque foram questionamentos muito grandes. Principalmente na quarta-feira, que a gente vai ver o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo, esses três grupos, eles vão questionar ainda mais, o dadaísmo principalmente, né, que a gente já viu, que eu vou retomar com vocês na quarta, que eles realmente questionavam mesmo os limites da arte. Então, realmente desagradou uma boa parte da população, assim, das pessoas. Elas realmente falavam, nossa, mas o que é isso que estão fazendo? Não é um desenho bonito, não é um desenho certo, não é um desenho perfeito. Mas acabou revolucionando porque permitiu que os artistas expressassem, então, os sentimentos de uma forma diferente. Que o principal princípio da arte é esse, né? Causar alguma emoção no espectador.
E se eles estavam sentindo que o desenho realista estava limitando um pouco eles, então não tinha problema nenhum eles partirem para outros recursos. Parei de soprar o microfone, Arthur. Entendi. Beleza? E outra coisa, professor, então pode ser também, naquela época, as pessoas consideravam aquilo uma blasfêmia? Então, é que é complicado a gente falar, tipo, das pessoas também, porque a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, não é todo mundo que tem acesso ao que é produzido em arte atualmente. Naquela época, a mesma coisa. Então, quem tinha acesso à arte era um público mais especializado mesmo. A população comum não tinha tanto acesso àquilo, assim como hoje em dia. Então, mas dentro do próprio público especializado, muitas pessoas desaprovavam aquilo. Muitas pessoas se revoltavam contra aquilo. E muitas pessoas rejeitavam aquilo, mas também estava bastante dividido. Muita gente estava abraçando aquela ideia, tá bom? Então, assim, estava bastante dividido. As pessoas mais velhas iam rejeitando e as pessoas mais novas, que aí eram quem estava produzindo mesmo a nova arte, aí eles iam abraçando aquilo e produzindo coisas cada vez mais de vanguarda. Abraçando as novas ideias. Isso mesmo. Entendi, professora. Muito obrigado. Imagina. De nada. Fred, na moral. Mais alguma dúvida, gente? Não falei de nada. Não, certo? muito obrigado. Cala a boca. Tranquilo? Então, vocês podem aproveitar esse tempo para ir dando uma finalizada nos trabalhos de vocês. Ou aproveitem para me mandar as dúvidas agora, né? Que eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Aí, conforme vocês forem saindo, eu vou encerrando a reunião, tá bom? Ô, Sora, eu já solicitei todas as minhas dúvidas. Eu posso sair? Pode sim, Não. Francisco. Fique à vontade. Falou, Sora. Francisco. Tá, Sora, tchau. Tchau, Ju. Obrigado. Imagina, Tchau, gente. Sora. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau, meninos. Como que sai daqui, Sora? Eu não sei sair no computador. O computador é só fechar. A janela que você sai. Tá bom, Sora. Tchau. Tchau, tchau. Murilo? Murilo? Brito? Ficou alguma dúvida? Não, Sora, foi mal, não consegui sair aqui. Aí, consegui. Tudo bem, só queria saber se tinha dúvida. Tá. Não tem, não. Tchau, Então, tá Sora. bom. Tchau, tchau.